Nesse nosso caso de hoje, quando a polícia foi chamada em uma cena do crime, até eles ficaram chocados com o que encontraram no quintal de uma casa. Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério também. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante, deixa um comentário também dando a sua opinião. Não esquece de compartilhar o vídeo com os amigos e ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Quando Susan White conheceu Jeff Wright, ela estava com 21 anos e ele com 29. Depois que ela se formou no ensino médio, ela ganhou dinheiro como dançarina. Depois, ela usou o dinheiro que ganhou e começou a cursar enfermagem. Mas teve um pouco de dificuldade no curso, então ela se estabeleceu trabalhando em um salão de beleza. Jeff, por outro lado, levava uma vida bem diferente e queria mudar. Ele estava se recuperando de anos de festas alimentadas por álcool e cocaína. Conforme seu aniversário de 30 anos se aproximava, ele sabia que estava cansado da vida de festas e queria uma família. Quando os dois se conheceram, ele soube imediatamente que Susan seria sua esposa. Poucos meses depois do início do relacionamento, Susan disse a Jeff que estava grávida. Ele viu isso como um momento perfeito para fazer o pedido. Eles se casaram no final de 1998, em uma pequena cerimônia em Houston, e logo deram as boas-vindas ao filho Bradley. Para quem via de fora, o casal tinha uma vida perfeita, e os dois até esperavam mais um bebê. Mas as coisas não eram bem assim. Jeff ainda era viciado em cocaína. Em algum momento, ele perdia o controle por causa das drogas e descontava sua raiva em Susan e em seus filhos. Ela implorou a ele que fizesse um tratamento para se livrar de seu vício, mas ele não a ouvia. Em 13 de janeiro de 2003, Jeff perdeu o controle mais uma vez e abusou sexualmente dela e ameaçou matá-la. Mais tarde naquela noite, ele bateu em Bradley enquanto tentava ensinar alguns golpes de luta, levando a outra briga. Não temos certeza do que aconteceu depois, mas temos alguns detalhes. De acordo com a promotoria, Susan havia chegado ao seu limite. Depois de colocar as crianças na cama, ela atraiu Jeff para o quarto com promessas de um romance. Susan começou a amarrar lentamente cada um de seus membros na cabeceira e na cama com uma corda. Mas uma vez que ele foi amarrado à cama, ela liberou anos de medo e raiva reprimidos. Primeiro, ela pegou uma vela e, depois de beijar o peito do marido, derramou a cera na parte interna da coxa dele. Jeff gritou e lutou para se soltar, mas não conseguiu. Em seguida, tudo que ele pôde fazer foi observar Susan sacar uma faca enquanto segurava o seu órgão sexual na mão. Jeff sofreu 41 facadas no rosto, 23 no pescoço, 46 no peito, 22 no abdômen, 7 na região íntima, 19 nas pernas, 23 nos braços e mãos e uma nas costas. A ponta da faca quebrou em seu crânio, assim como na coxa. Cera de vela também foi encontrado no corpo de Jeff. Os quase 200 ferimentos em seu corpo mostraram a raiva que ela sentia naquela noite. No relatório da promotoria, foi dito que Susan viu as paredes, o chão e os móveis manchados de sangue. Ela sabia que precisava cobrir seus rastros. Depois de tomar banho, ela ligou para os pais de Jeff, em Austin, alegando que ele tinha saído furioso depois de uma briga. Uma briga em que ele tinha batido nela e em Bradley. Assim que a ligação terminou, enterrar o corpo dele era o próximo passo da lista. Jeff tinha cavado recentemente um buraco no quintal deles, pronto para colocar uma fonte que eles iriam instalar. Então ela decidiu que aquele seria o lugar perfeito para enterrá-lo. Ela o arrastou até o pátio e então o empurrou para dentro da cova que Jeff havia cavado para si mesmo sem saber. Depois de colocá-lo lá, ela começou a jogar punhados de terra em cima dele. De volta para dentro, ela limpou o sangue, incluindo o caminho do rastro que ficou do quarto para o pátio. Ela colocou os lençóis ensanguentados em uma sacola e, junto com o colchão ensanguentado, os deixou no fundo da casa. Ela então colocou as crianças no carro, parou em uma ferragem e pegou um pouco de tinta para pintar o quarto novamente. Tirando uma enorme mancha de alvejante do carpete,
Susan sentiu que tudo estava perfeito naquele momento. Ela até tinha pensado que limpou todos os resquícios de sangue que ficaram nas roupas. Os pais de Jeff passaram uma noite sem dormir, esperando por uma ligação ou até uma visita dele, o que, é claro, nunca aconteceu. Na tarde seguinte, eles ligaram para Susan e perguntaram se Jeff já tinha voltado para casa. Ela disse que ele havia voltado para casa rapidamente para arrumar suas roupas e eles acabaram em outra discussão. Jeff ficou tão bravo que pegou uma garrafa de alvejante e a sacudiu por todo o quarto e nas roupas dela. Ao ouvirem isso, os pais de Jeff não acreditavam que ele tinha feito isso, já que não fazia parte do seu comportamento, e ambos estavam agora ainda mais desesperados para falar com ele. Susan, no entanto, também havia dito a eles que Jeff havia esquecido de pegar seu celular, e é por isso que ele não estava atendendo as ligações. Susan então começou a receber ligações do chefe do Jeff e de sua vizinha. Ela contou a ambos a mesma história que havia contado aos seus sogros. Ao ouvir a história, sua vizinha encorajou Susan a registrar um boletim de ocorrência sobre o abuso na polícia, caso Jeff voltasse e a atacasse. Mas conforme o tempo passava, mais e mais pessoas começavam a perguntar sobre o paradeiro de Jeff, e Susan percebeu que o tempo estava se esgotando. Ela estava se perdendo no meio de suas mentiras e ela sabia que não demoraria muito para que os pais de Jeff simplesmente aparecessem em sua porta. Então, na quarta-feira, 15 de janeiro de 2003, Susan entrou no escritório da polícia do condado de Harris e registrou um boletim de ocorrência contando a mesma história que contou a todos os outros. Os policiais tiraram fotos dos cortes e hematomas em suas mãos e corpo para acompanhar sua declaração. Ela disse à polícia que estava com medo do que o Jeff faria se chegasse em casa e descobrisse que ela havia ido à polícia e o denunciado. Então eles a tranquilizaram e um juiz concedeu uma ordem de restrição para ela e as crianças. Ela deixou a farsa inteira acontecer, apesar de saber que não havia nenhuma ameaça real à sua vida ou à vida das crianças. No sábado, 18 de janeiro, Susan estava no limite. A pressão de todos ligando para ela com perguntas estava se tornando insuportável. Na época, a família tinha um cachorro e ele foi a gota d'água. Lá fora, no mesmo lugar onde enterrou o corpo de Jeff, Susan viu que o cão tinha começado a cavar a fina camada de terra que ela havia espalhado sobre o corpo dele. O braço de Jeff estava para fora e a parte de trás da cabeça também estava aparecendo. Essa não era a pior parte. O cão, pensando que tinha encontrado um brinquedo, tinha arrancado a mão de Jeff e ela estava caída no pátio. Nesse momento, Susan estava muito abalada. Ela pegou as crianças, entrou no carro e dirigiu até a casa de sua mãe. Então, quando ela chegou, ela contou tudo o que tinha acontecido, que o Jeff, nos últimos tempos, estava muito agressivo, tinha agredido o Bradley e tal, mas a mãe dela percebeu que tinha alguma coisa errada. Ela sentiu que sua filha estava mentindo, então ela fez uma pergunta. Susan, você matou o Jeff? E ela, já estava desesperada, começou a chorar e disse que sim. A mãe de Susan enviou seus netos para ficarem com a irmã de Susan, a Cindy, e então chamou seu advogado. A polícia foi chamada pelo advogado de Susan, e quando eles chegaram na casa, ela disse onde eles poderiam encontrar o corpo de Jeff. Quando eles olharam para dentro daquela parte do pátio, eles viram a cabeça e o ombro do que eles acreditavam ser um sujeito do sexo masculino, de acordo com o sargento Chuck Leitner. No corpo parcialmente enterrado, os investigadores encontraram ligaduras e panos enrolados nos pulsos e tornozelos da vítima, além de uma grande quantidade de facas. Perto dali, uma faca de caça, que se acredita ser a arma do crime, foi descoberta em um vaso de flores. Havia todas essas coisas no quintal que deveriam estar na casa. Um colchão ensanguentado, uns aparadores, a cabeceira, completou o sargento. Era só o caos. Dentro da casa, os investigadores encontraram o quarto principal em completa desordem. Embora Susan pensasse que tinha limpado completamente a cena do crime, quando a polícia revistou o quarto, eles encontraram muito sangue que foi revelado pelo luminol. Sua prisão ocorreu em 24 de janeiro de 2003 e seu julgamento começou em 24 de fevereiro de 2004. A equipe de acusação pediu ao júri que visse que as lágrimas que Susan estava chorando no tribunal não passavam de uma mentira. Ela estava simplesmente com fome de dinheiro e não tinha medo do marido. Em vez disso, matou para receber a apólice de seguro
de 200 mil que ele tinha. Eles argumentaram que ela não era uma mulher que foi agredida pelo marido. Para realmente reforçar seu ponto de vista, a promotoria levou ao tribunal a cama real de Jeff e Susan, onde a acusação reensinou o assassinato para o júri. A defesa de Susan contou uma história completamente diferente. No tribunal, Susan alegou que Jeff a atacou com uma faca naquele dia, depois que ela lhe deu um ultimato sobre o seu uso de drogas. Irritado, ele a jogou no chão, onde ela conseguiu pegar a faca e o atingiu na virilha. Então, quando ela o empurrou para longe, em legítima defesa, aterrorizada pela segurança dela e das crianças, ela o esfolou no pescoço. De acordo com ela, Jeff tentou pegar a faca de volta, então ela o esfaqueou no peito. Ela continuou dizendo ao tribunal que em um momento seu filho bateu na porta do quarto, o que a fez parar de machucar o marido e, em vez disso, ela amarrou os braços do Jeff na cama enquanto ela colocava seu filho de volta para o próprio quarto dele. Voltando para o quarto principal, ela continuou a esfaquear Jeff, ainda temendo que ele pudesse machucá-la. Na luta, sua cabeça e ombro bateram na mesa de cabeceira e uma vela que estava na mesa de cabeceira caiu sobre o Jeff. Foi como ele foi encontrado com cera de vela na coxa e também na virilha. Quando a promotoria a interrogou, eles pediram que ela explicasse por que ela o esfaqueou quase 200 vezes, ao que ela respondeu que uma vez que ela começou, ela não conseguia parar, porque ela estava com medo de que ele a matasse. Sua equipe de defesa argumentou ao júri que Susan havia sofrido uma ruptura com a realidade, explicando assim por que ela havia continuado a esfaquear ele depois de colocar seu filho de volta na cama. No estado atordoado de Susan, ela não conseguia ver que ele já estava morto e então ficou com medo de que ele voltasse à vida. E todas as coisas que ela disse às pessoas nas semanas seguintes ao assassinato, novamente, eles disseram que, em seu estado delirante, ela continuou a acreditar que Jeff voltaria à vida. Na verdade, eles argumentaram o número de facadas encontradas em seu corpo que provou exatamente esse medo, em vez de um assassinato premeditado e a sangue frio. Depois de anos de abuso físico e emocional, eles disseram que ela finalmente decidiu lutar. Várias pessoas que testemunharam disseram que viram Susan no passado com um olho roxo, hematomas em sua testa, e sua irmã testemunhou que viu hematomas em seu corpo em várias ocasiões. Ela disse ao tribunal que Jeff dava a ela $75 toda semana e ela tinha que garantir que fosse o suficiente para cobrir o custo da comida e das coisas necessárias para a casa. A casa também tinha que estar perfeitamente limpa o tempo todo. Se não estivesse, Jeff batia nela. No final das contas, o júri ficou do lado da acusação. Após 5 horas e meia de deliberação, Susan foi condenada por assassinato e sentenciada a pelo menos 25 anos. A mídia a apelidou de a açougueira de olhos azuis. Em 2005, uma nova testemunha surgiu, Mitzi McMichael, ex-noiva de Jeff, que revelou que ela também sofreu abuso nas mãos de Jeff durante seu relacionamento de 4 anos. Uma vez, ele a jogou escada abaixo e, em outra, a cortou com um copo quebrado. Ela apresentou uma acusação de agressão, mas desistiu por medo. Com base no depoimento de Misty, o Tribunal de Apelações do Texas concedeu a Susan uma nova audiência de sentença. Em 10 de novembro de 2010, 5 anos foram retirados de sua sentença original, o que significava que ela seria elegível para a liberdade condicional a partir de fevereiro de 2014. Em 12 de junho de 2014, Susan solicitou, mas teve a liberdade condicional negada. Sua próxima tentativa foi em 24 de julho de 2017, mas ela também não teve sucesso. Mas sua terceira tentativa foi decisiva, e em dezembro de 2020, Susan obteve liberdade condicional após cumprir 17 anos pelo assassinato. O Departamento de Justiça Criminal do Texas declarou que os termos de sua liberdade condicional significavam que ela precisava passar por treinamento e aconselhamento para controle da raiva, garantir um emprego, permanecer no estado do Texas e usar uma tornozeleira eletrônica. Quando Susan chegou em casa depois de ser solta, ela falou com alguns repórteres que estavam em seu jardim. Por favor, não faça isso com a minha família. Tenha um coração, por favor, ela disse. Quando perguntado se ela queria fazer algum comentário sobre o crime, ela disse não. Eu só gostaria de privacidade, por favor, respeitem isso. Tenho certeza de que vocês podem entender, mas não façam isso com a minha família. Podem fazer isso comigo, mas não façam isso com eles, por favor. Na véspera de sua libertação,
a família de Susan escreveu uma mensagem que dizia: "Acho que ela pagou sua dívida com a sociedade e merece uma segunda chance." Bradley e Kaylee, filhos dela e de Jeff, foram adotados pelo irmão de Jeff, o Ronald, após a sentença de Susan. Até hoje, parece que Susan tem se mantido discreta, longe dos olhos da mídia, sem nenhuma informação disponível sobre o seu paradeiro atual, situação familiar ou qualquer coisa significativa sobre sua vida pós-prisão. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês. Eu não sei vocês, mas eu fiquei com uma dúvida. A promotoria ali disse que ela nunca foi uma mulher abusada e que ela simplesmente planejou aquilo e cometeu aquele crime. Mas depois apareceu a ex-noiva do Jeff e falou que também foi vítima dele. Então a gente acredita que realmente ela sofreu anos de abuso e naquele dia ela explodiu. Então deixe aqui nos comentários o que vocês acham, se ela realmente foi agredida durante anos, também os seus filhos, ou se vocês acham que não, que eles tinham uma vida normal e ela simplesmente decidiu matar o marido. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.